Daqui a pouco nós vamos falar dos dois times paulistas que entram em campo no meio de semana, o Santos pela Libertadores e o Corinthians pela Copa Sul-Americana, porque abrimos o programa de hoje com notícias do São Paulo, isso mesmo, no São Paulo, o vice-lanterna da competição, o ambiente ontem no treino foi muito pesado. Diretoria reunida numa área comum do centro de treinamento. Nenhum jogador no gramado e jornalistas aguardando do lado de fora por um longo período. Cenário de tensão. O treino de ontem estava marcado para as 3h30 da tarde, mas só começou às 5, depois que os jogadores fizeram uma reunião de 1h30 com a comissão técnica e que no final ainda teve a presença de alguns diretores do clube. Mas e aí? O que foi falado nessa reunião? Conversado com o grupo são internos, não? São coisas internas, como que você fale com sua família, não lhe vou perguntar que falo com sua família. Cueva vem sendo um dos mais cobrados nesta péssima fase do São Paulo. É o camisa 10, o jogador que mais se destacou no começo da temporada e que vem de boas atuações pela seleção peruana. Ontem, ele pediu a palavra. Eu queria falar uma coisa, não? Que eu nunca me vou esconder nos momentos ruins de mi grupo. Assim como tampoco lo hice nos momentos buenos. Assim que nos momentos difíceis sempre vou dar a cara. Cueva também pediu desculpas a Rodrigo Caio por ter se irritado com essa declaração do zagueiro. Ele sabe que ele tem que melhorar e a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar. O erro foi meu. Já falei com ele e o erro é meu, assim que publicamente também estou pedindo desculpa a meu companheiro, que é um cara legal. E a mim e a todo o grupo em geral, não? O peruano foi mais um a negar que o elenco do São Paulo esteja rachado. Muitos falam que estamos brigando entre companheiros e não é assim. Eu penso que acá somos uma família, onde na família também tem problemas. Com reuniões, conversas, cobranças e pedidos de desculpas entre os jogadores, o São Paulo tenta se reerguer. Em geral, os times consideram que são necessários 45 pontos para escapar do rebaixamento. Para alcançar esse número, o São Paulo precisa de 7 vitórias nas 15 partidas restantes, um aproveitamento de 46%. O problema é que se a gente analisar a situação do São Paulo até aqui nesse Campeonato Brasileiro, dá para perceber o quanto essa missão vai ser difícil. Dá só uma olhada. O time tem 24 pontos em 23 jogos disputados, um aproveitamento de 34,8%, que é menor do que aqueles 46% que nós acabamos de mostrar. Ou seja, a partir de agora, até nos números, a situação do São Paulo está ficando cada vez mais complicada. Precisa de mim, precisa de Rodrigo Caio, precisa de todo mundo, não? Eu sei que em algum momento vamos sair, não? São Paulo é grande e não vai cair. E olha, uma figura com muita identificação com o São Paulo, o técnico Muricy Ramalho, né, já foi campeão com o Tricolor, ontem participou do programa Bem Amigos e falou que gostaria, de alguma forma, de prestar algum tipo de ajuda para o São Paulo. Vamos ouvir o Muricy. Gostaria de ajudar o São Paulo? Nem ganhando nada, na verdade. Queria ajudar de alguma maneira, ou dando uma palavra para o time, ou para o próprio Júnior. Ajudar de alguma maneira, porque eu nasci no São Paulo, eu fui criado lá dentro. Verdade. Né? Fui criado também como treinador da base, depois profissional. Tive todas as chances para esse clube, então eu sou muito grato a esse clube. Onde que eu vou o tempo todo, você tem que ajudar a gente, tem que voltar. Eu, como técnico, já falei que não quero mais, entendeu? Agora, como é que essa fala, né, essa ajuda, essa disponibilidade do Muricy repercutiu lá no centro de treinamento do São Paulo? O Renato Peters acompanhou hoje pela manhã o ambiente lá no CT e traz as informações pra gente. Fala, Peters, tudo bem? Boa tarde, Ivan, amigos do Globo Esporte. Hoje nenhum jogador do São Paulo iria falar. Uma lei nova agora, só na sexta-feira o Dorival Júnior vai dar entrevista, mas aí o diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti, resolveu falar de última hora. Até alguns companheiros já tinham ido embora aqui e ele resolveu falar. Falou sobre essa questão de Muricy Ramalho e também sobre a situação do técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir então sobre Dorival e também sobre essa proposta de ter Muricy Ramalho de volta aqui no São Paulo. Quanto ao Dorival, a gente está satisfeito com o trabalho dele, ainda não foi refletido dentro de campo, que é o principal, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho dele. Tomamos conhecimento das declarações do Muricy, muito difícil ele vir oficialmente,
mas nada impede que ele nos ajude com a São Paulinidade dele, com o profissionalismo, com a bagagem dele, que é muito importante para o São Paulo. Ivan, sobre isso, o Vinícius Pinotti disse que não vai ser criado um cargo de coordenador. E essa ajuda do Muricy aqui no clube ainda depende, claro, da conversa com o Dorival Júnior para se ter esse cargo, mas que essa ajuda do Muricy seria bem-vinda. E eu conversei com um jogador do São Paulo, disse que essa reunião aí que foi falada no VT foi muito dura, vários falaram e fizeram uma espécie de pacto assim que agora precisam sair dessa situação, até porque tem um jogo complicado contra o Vitória e logo na sequência o clássico contra o Corinthians. Ivan. Legal, Renato. Obrigado pelas suas informações. O que você achou dessa atitude, Casa? Gostou? Não funciona nada. Você fechar o jogador, não poder falar. O jogador tem que jogar. O que está faltando para o São Paulo? O São Paulo está nessa situação porque o time não joga bem. Tem que começar a jogar bem, gente. Legal. E a ajuda do Muricy, ok? Assim depende do Dorival. É uma interferência. Tá certo. Vamos lá, vamos dar sequência então hoje. Roda a vinheta. Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose. Olha a corridinha. Primeira pergunta do Fala Casão de hoje. Fala, Casão. Sou São Paulino, sou Adilson. Desse time de São Paulo, quem que se salva? Isso é muito cruel, né? Dizer quem se salva, quem deve se salvar. Eu acho assim, o Rodrigo Caio, um jogador acima da média, o Cuevas também, o Prato também e o Hernanes também. Certo? Ou seja, em tese, esses 4 se salvam. Não, em tese, esses 4 são acima da média. Os outros são bons jogadores, que em outras equipes, numa situação melhor, iriam render muito bem. Numa situação como essa no São Paulo, difícil, o rendimento é difícil. Não tem quem se salva ou quem deixa de se salvar. Tá todo mundo no mesmo time. Tá bom. Daqui a pouco você volta com o nosso Fala Casão, porque agora você acompanha notícias do